Olá, começa agora mais um programa na Livraria e o nosso convidado de hoje, o engenheiro florestal Antônio Carlos Melo, da cidade de Assis. E como sempre, o nosso sommelier Luiz Escolto, falando sobre os encantos do vinho. E hoje com uma novidade, Aline Cravo, falando dos top da revista Milani Store. Fique aí, voltamos em seguida. Estamos conversando com o engenheiro florestal Antônio Carlos de Melo, da cidade de Assis. Seja bem-vindo ao nosso programa, Antônio Carlos. Muito obrigado, Milano. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer mostrar um pouco para Marília do trabalho do Instituto Florestal. Antônio Carlos, eu tive informações sobre esse trabalho de vocês e você está trazendo boas notícias para a nossa cidade, é isso mesmo? Então, Milani, de fato, a gente está aqui para conversar e apresentar para Marília sobre uma unidade de conservação, né, uma estação ecológica, que é a Estação Ecológica de Marília, que está totalmente inserida no território do município de Marília. E como que foi escolhido essa região? Vocês têm ali já um espaço que é do governo ou vai desapropriar alguma coisa? Conta um pouco desse espaço. Bom, a estação ecológica está totalmente dentro de áreas que são do governo do estado de São Paulo, né? Elas eram a antiga reserva da Fazenda do Estado, que é um projeto de assentamento muito antigo, que você conhece muito melhor que nós, sim. Bem. E aonde o nosso instituto, que é o Instituto Florestal, já desenvolvia trabalho com experimentação florestal. Alguns anos atrás, em função da importância ambiental daquela área, começamos a desenvolver alguns estudos para transformá-la em uma estação ecológica. A área ela tem algumas características que são fundamentais. Nós não temos na região, e especialmente na bacia do rio Aguapeí, nenhuma unidade de conservação, nenhuma área protegida num raio muito grande, né? A unidade de conservação mais próxima que a gente tem aqui são duas, uma fica em Galha, né? E a outra fica já nas barrancas do Rio Paraná, que é o Parque Estadual do Aguapeí. Então, a primeira característica importante é isso, a gente criou uma unidade numa região que não tinha nenhuma área protegida. E isso é muito importante para a gente proteger remanescentes de vegetação, amostras importantes do que eram os ecossistemas regionais. E aí entra a segunda característica. Ela está toda acompanhando o rio Aguapeí. Então ela protege áreas de floresta estacional semidecidual, que é a Mata Atlântica do interior paulista, e protege áreas importantes de várzea no rio Aguapeí. São muito poucas as áreas protegidas que têm várzea hoje no interior do estado de São Paulo. E em terceiro lugar, ela cobre uma lacuna também, que é uma unidade que vai ter que se voltar, além das atividades de pesquisa sobre esses ecossistemas, também para a educação ambiental. Então é uma área que vai estar disponível para atividades de educação ambiental para as prefeituras da região aqui também. Você disse Fazenda do Estado, é uma região que eu conheço muito bem e já fiz alguns trabalhos sobre aquela região. Mas eu me lembro bem que todo o percurso do rio Tibiriçá existe ali uma margem de proteção de árvores, né? E que compreende aí alguns alqueires. Qual é o tamanho dessa região
que vocês devem ter feito um levantamento já, o tamanho dessa área que vocês vão usar para essa estação ecológica. A área toda tem 607 hectares. E é toda marginal ao rio Tibiriçá. É grande. É grande, sim. É uma área considerável, especialmente pensando no que restou em termos de florestas na nossa região. Né? Então é uma área não é tão grande como outros parques, mas ela é um remanescente, uma amostra muito importante. E ela está toda junta ou tem outros espaços distantes um do outro? Não, ela é contínua, é uma área só, assim, principalmente as margens do rio Tibiriçá, como você falou. Então, eu me lembro bem a importância desses estudos hoje, porque na minha época, quando eu morei por 4 anos na Fazenda do Estado, nós íamos pescar muito no rio Tibiriçá. E tinha ali, eu acredito que uns 10 metros de largura, era interessante, as pessoas da nossa cidade iam pescar com um barco, ia pescar, fazia lá seus sistemas de ceva para pegar peixe, pegava muito peixe. E hoje nós temos notícia que não consegue mais peixe nenhum em razão desse estreitamento do rio. Mesmo com essa proteção ambiental nas margens, por que ocorreu isso? Bom, o rio Tibiriçá, pelas características de toda a paisagem que envolve da sua bacia, né, ele foi durante muito tempo, devagar, né, sendo assoreado. O que acontece hoje é que o Tibiriçá é muito diferente de hoje do Tibiriçá que você conheceu, que era um rio bem encaixado, profundo, com possibilidade de passar barcos. Hoje ele é um rio mais raso, né, e mais largo em função dos sedimentos, principalmente da areia que desceu pelo uso do solo, o uso indevido do solo na bacia. E não só ali no local onde está a nossa estação. Então você tem uma fazenda a montante, com uma conservação de solos que não é satisfatória, todo o sedimento que desce, né, até o rio, ele também é levado até a área da estação. Então hoje ele é um rio diferente do que era antigamente. Ele tem não só o número de espécies de peixes menor, mas ele tem menos peixes do que tinha antigamente. A gente já fez os levantamentos de toda a fauna de peixes ali, e de fato, em função do uso do solo na bacia, houve uma redução bastante drástica da fauna de peixes. Você explicando isso aí, eu estou voltando na minha retrospectiva de adolescente, porque do nosso lado houve praticamente um acidente de engenharia quando foi construído a BR-153. Por quê? Os barrancos tiram muita terra, não é? E para encher as partes baixas. E numa dessas, me lembro bem, desse trabalho da abertura da estrada, deu um temporal à noite. E tinha um córrego onde nós gostávamos de brincar, porque ele era na mesma altura do terreno. E bastou apenas uma noite com um temporal desse para abrir uma erosão de equivalente aí a uns 20 metros de largura, tá? Para uns 5, 6 metros de profundidade. Então, o córrego, numa noite só, se transformou numa erosão imensa. O que aconteceu? Você via que a areia, ela ficou na altura das árvores, quase algumas árvores menores, quase na copa. Então, sentimos ali a importância da preservação do rio, que mesmo assim acabou indo areia, porque foi muita terra, né? Sim. Mas, em razão da preservação, protegeu o rio. Agora, do outro lado, não tem nada, né? Da outra margem do rio, não tem nada. Por que
por exemplo, quais são os estudos de vocês para que do outro lado também faça alguma coisa de preservação? Sim. Bom, como você mesmo relatou para a gente, né, eu acho muito interessante, muito importante esse relato que é histórico, né? Não é técnico, mas é de alguém que morou lá e vivenciou isso. Como uma única obra consegue trazer uma degradação ambiental tão grande. E de fato, a diferença entre a margem esquerda e a margem direita, eu acredito que em termos desse tipo de degradação por erosão e assoreamento, pode ser acreditada no passado a instalação daquela obra, que é a BR 153. 153. Né? Que, aliás, no seu livro você faz um relato muito interessante de como é que, da forma autoritária, como foi feito e desenvolvido exatamente o projeto. O lado esquerdo, ele ainda está todo ocupado com atividades ou de criação de gado ou de agricultura, que se tem ainda algum risco em termos de erosão, ele é muito menor do que uma obra, né? E ele pode e deve ser resolvido, esse risco, com as medidas de conservação de solo para a prática agrícola, né? É diferente de uma obra. Então, a gente vê erosão, sim, em todo o entorno dela, da área da estação ecológica, mas as ocorrências ali onde ela está, na margem esquerda, elas são menores do que do lado onde está a BR e o assentamento, a fazenda do Estado, provavelmente em função da obra. Eu acho que essa falha, né, de engenharia, quando se vai abrir uma estrada, acho que teria primeiro pensar no meio ambiente, né? Sim. O que às vezes não acontece no nosso país. Mas veja bem, eu acho muito oportuno escolher aquela região, porque já tem essa margem, essa mata, né? Que é uma mata fechada, para fazer esses estudos. Então, essa central, né, ecológica que vocês vão fazer ali, vocês vão ter muito material para apresentar esses projetos todos. E fala um pouco como que se instala algo socioambiental num lugar desse. Bom, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que apesar de ser uma área, como eu falei, comparado com outros parques, vamos pensar, por exemplo, a estação ecológica que tem aqui em Galha, né, a estação de Caetetus, ela tem 2.000 hectares, né, 3 vezes maior. 3 vezes. Se a gente for falar no parque do Morro do Diabo, que fica no município de Teodoro Sampaio, são 35.000 hectares. Então a gente fala, pô, mas Marília, só 607, né? Aquilo é uma área que estava envolta por agricultura, deve estar muito degradada, e de fato, a vegetação que a gente tem lá é muito diferente da vegetação primitiva, da floresta primitiva, das várzeas primitivas, mas ela é muito importante até porque ela foi o que restou na região. Se ela não tem toda aquela opulência, ela ainda é muito importante porque ela é o remanescente onde a gente encontrou, para surpresa nossa, né, depois dela criada, com os levantamentos, um número muito grande de espécies, né? Espécies de mamíferos, por exemplo, como a onça parda, que a gente nunca imaginaria que ela poderia frequentar um lugar, não imaginaria não, a probabilidade de um animal topo de cadeia alimentar estar frequentando uma área pequena, ela está lá. Por quê? Porque ali provavelmente é o abrigo dela e ela deve estar frequentando outros fragmentos de vegetação na paisagem. Encontramos um número grande de mamíferos, quase 130 espécies diferentes de aves, né? Que é comparável inclusive ao que se encontra em Caetetus, né? Lá na reserva de Galha. Encontramos nas várzeas, como eu falei, as várzeas são muito pouco protegidas no estado de São Paulo por parques e reservas. Encontramos jacaré de papo amarelo, um número muito grande de serpentes, de anfíbios. Então é uma área que, apesar de pequena, é muito importante como uma amostra de toda a biodiversidade que a gente tem na região. Muito bem. De que forma nós temos que trabalhar a área? A despeito dela ainda ter essa vegetação, né, e todas essas espécies, ainda temos áreas
de onde tiramos os plantios de eucalipto e pinos da área experimental, né? E que a gente vai reverter para a vegetação nativa, principalmente por meio de reflorestamento com espécies nativas, né? Então já estamos fazendo as gestões para trazer projetos de restauração para cá. Temos já uma conversação bem adiantada com a Eletropaulo, que tem que fazer compensações ambientais em função das suas obras de linhões, etc., no estado de São Paulo todo. Provavelmente a gente vai trazer a Eletropaulo para fazer a compensação ambiental que eles devem em função das suas obras dentro da estação de Marília. Isso sem ônus para o estado, sem ônus para a prefeitura. E, na medida que a gente conseguir recursos, trazer também outras iniciativas para trabalhar, na medida que for desejado pelos proprietários vizinhos, também para fazer toda a parte de regularização ambiental da vizinhança, que é muito importante para nós também. Então, a primeira medida é essa de restauração do ambiente. A segunda, que é muito importante, é conseguir, por meio de parcerias, projetos de educação ambiental, né? E eu acredito que isso não vai ser também difícil, né? Já conversamos com as secretarias, com a Secretaria Estadual de Educação em Marília, em Lins. Também começamos a conversar com as prefeituras, Marília, Júlio de Mesquita e Guaimbê, que são as mais próximas, no sentido de que as atividades de educação ambiental desenvolvidas na rede pública possam contar com aquele espaço como um espaço de suporte para o aprendizado dos alunos. Então, assim, ainda que a gente não tenha uma infraestrutura muito boa nesse momento, mas pelo menos que a área possa ser visitada por professores, para treinamento de professores e para aprendizado dos alunos também, que é o que eu falei, é o que restou, então ela é importante para isso também. Tem muito que se fazer ali. Tem muito que se fazer. Seria a linha de pesquisa, propriamente dita. Que aí nós do próprio Instituto Florestal já temos algumas pesquisas lá, e o esforço é trazer outras instituições de pesquisa para trabalhar dentro da área. Não temos, por exemplo, nenhum, dentro da nossa estrutura em Assis, nenhum especialista que pudesse trabalhar com o jacaré, por exemplo. Por que o jacaré de papo amarelo, que é uma espécie ameaçada de extinção, está aqui na estação de Marília? O que nós devemos fazer para conservar aquela população de jacarés ali? Então, vamos procurar especialistas nessa área que possam vir trabalhar, se interessem por trabalhar na Estação Ecológica de Marília. Isso é interessante, que gera um movimento diferente, importante, eu acho que não só para a unidade, para a conservação da natureza, mas para o próprio município. A gente vê o exemplo do que aconteceu com as pesquisas que acabaram encontrando o dinossauro aqui na região, né? A dinâmica que isso trouxe, como levou o nome da cidade para fora. Esses dias ainda eu estava olhando um boletim da FAPESP, né? Da Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo, e estava lá noticiado que aquela ossada que foi achada, aquele esqueleto de dinossauro que foi achado aqui, está sendo analisada na Universidade de Brasília. Então, é importante também como um marketing muito positivo para o município, né? Isso Eu acho que bem lembrado, porque recentemente entrevistei um paleontólogo da Argentina, e ele tem uma parceria com a nossa cidade e várias universidades. Eu acho que esse movimento socioambiental, e também vai acontecer isso, porque nós temos ali um mapa interessante. Quando você falou de espécies, eu lembro bem da peroba rosa, do cedro, do ipê. Era uma infinidade de ipê, tanto o branco, o amarelo, né, se destacava às vezes entre o roxo. Então era muito bonito. Só que houve também na época, me lembro bem, uma devastação. Alguém liberou para as serrarias tirar essas árvores imensas. Então, no que os caminhões entravam para cortar essas árvores, praticamente destruir toda aquela área em volta. Não sabemos quem que autorizou isso, só sabemos que a maioria das árvores foram vendidas, comercializadas. Mas, quando você diz do pinos, né? Você tem uma lavoura de pinos ali. Sim. E eucalipto também, não? Sim.
a impressão que eu tenho, não tenho muita certeza, que existe várias colheitas dessas árvores, né? Sim. Vários cortes. Sim. Foi feito algum corte já? Foi. Cada área, vamos dizer, tanto do pinus como do eucalipto, ele tem, antes dele receber o que a gente chama de corte raso, que é o corte das últimas áreas, das árvores, ele tem desbastes, em que você vai tirando as árvores menores e essas árvores vão sendo vendidas aí num prazo entre todos esses cortes até 25 ou 30 anos. Boa parte se eu não me engano, todo o eucalipto já foi cortado, não tem mais nenhuma área de eucalipto, e ainda resta um talhão de pinos que está sendo disponibilizado para corte. Tem todo um procedimento de venda dessa madeira, né? Que não pode chegar e colocar no mercado, tem os procedimentos licitatórios do Estado, mas enfim, ela está sendo, a nossa intenção é que ela seja vendida e retirada agora nesse ano, 2015. E essa área será, o investimento nessa área será por uma empresa de reflorestamento, que você disse? Não, vai ser retirado o pinus. Como a área é da estação ecológica, não pode ser plantadas espécies exóticas à flora local. Então, vão ser plantadas só espécies nativas, cuja finalidade, a área desse plantio tem como finalidade recuperar a vegetação nativa e toda a biodiversidade original, ou o mais próximo disso. Mas como você está dizendo, é muito interessante para a nossa região, e vem ao encontro de que eu e o William Nava, eu estou escrevendo, finalizei já, é um diálogo meu e do William Nava, Tesouros Escondidos. Sim. E a impressão que a gente tem, que tem ali na Fazenda do Estado, tesouros escondidos também em termos de ambiente, né? Ecologia. E eu tenho a impressão que vem ao encontro da paleontologia com o meio ambiente. Você acha que estudos sobre isso transformaram a nossa região numa instância turística? Existem sinais para acontecer isso? Bom, eu pessoalmente enxergo como uma possibilidade muito interessante, né? A gente tem outras regiões do estado em que, com processos muito parecidos, né, em que os recursos da biodiversidade, ou no caso, como você citou o exemplo do professor Nava e das pesquisas dele, que estão escondidos debaixo da terra, os nossos tesouros estão escondidos para cima da terra, por incrível que pareça. Mas sim, com certeza, eu acho que traz uma valorização bastante interessante para o município, traz algumas possibilidades de exploração de turismo, ecoturismo ou turismo rural até no entorno, né? Com certeza, eu acho que pode trazer ganhos sim ao município. Esse espaço que vocês vão ocupar na Fazenda do Estado, já existe também a possibilidade de imóveis que tem ali, que faz parte, parece, do Estado. Esses imóveis, por exemplo, serão usados para escritórios, pesquisas? Nós estamos numa fase de planejamento, né, em que estamos avaliando todas essas possibilidades, né? A Fazenda do Estado, como você falou, ela tem uma infraestrutura muito interessante, criada à época do assentamento. E dentro dessa infraestrutura nós temos sim dois imóveis, né, duas casas que a gente poderia utilizar para dar suporte a todas aquelas atividades que eu citei, de educação ambiental, de pesquisa, as atividades que a gente tem que desenvolver de proteção da área também, né? Resta definir exatamente como e que tipo de investimento deve ser feito para isso. Existe ali já uma população de Sim. moradores, são 111 sítios que Sim. foram da reforma agrária, né? Sim. Da época de 1962, e aquilo ali cresceu. Mas o objetivo final, que era a reforma agrária, acabou não concluindo por muitas razões. Sim. Hoje a maioria são áreas de lazer. Exato. Mas vendo esse projeto seu naquele local, com certeza vai favorecer também as pessoas, os moradores. Mas tem uma data para
divulgar isso já? Sim, a divulgação a gente já está fazendo, inclusive, hoje nessa conversa aqui. A ideia, ou a intenção é que, pelo menos Marília, fique sabendo o que ela tem e o potencial da área. Sim, existe a possibilidade de que, e existe muito interesse nosso, de que os nossos vizinhos sejam nossos parceiros, né? Uma agricultura sustentável, atividades que não causem danos, como você conhece, a estação ecológica, tudo isso é de nosso interesse, só que eu vejo como atividades que vão acontecer de forma paulatina, gradativa, né? Então, como eu falei, estamos finalizando uma etapa de planejamento, mas algumas coisas a gente já está fazendo acontecer. Então, como eu citei, trazer a empresa que vai fazer o reflorestamento e a melhoria da área. Na sequência, algumas medidas que são estruturais muito importantes de trabalhar alguns acessos à área, né, para reduzir o risco de erosão, né? Então, carreadores, etc. Isso tudo também já traz alguns benefícios para os vizinhos que vão ser usuários da área. Então, essas coisas vão acontecer de forma gradativa e também na medida que a gente consiga recursos. É claro que parcerias, principalmente com o poder público, seja Prefeitura de Marília, seja de outros órgãos, tanto Estado, do governo estadual ou federal, ou a BR, eles têm um projeto para duplicação da rodovia. Vamos ter que discutir com eles de que forma isso vai ser feito para não trazer os prejuízos e até que tipo de compensação eles podem oferecer, não só para a estação, como para os moradores ali. Então, essas coisas, elas vão entrar, vamos dizer assim, numa rotina de execução a partir agora mesmo de 2015. E a central de tudo isso é a Assis? A Assis é a sede regional. A Assis cedia uma que a gente chama de seção, a qual se vincula a Estação Ecológica de Assis, a Floresta Estadual de Assis e 2 estações experimentais, uma em Paraguaçu Paulista e uma em Palmital. E a unidade que a gente está falando hoje, que é a Estação Ecológica de Marília. Legal. Foi muito oportuno conversar com você, porque o planeta já começa a dar sinais, né, de preocupação. E vocês, com esse projeto, já é um sinal também que nós não estamos parados, principalmente o governo, na esfera estadual. Eu agradeço a sua participação do nosso programa, que já é um programa de universidade, né? Um programa da TV Campus da Unesp. E é muito importante a sua participação. E eu agradeço todas essas informações que você trouxe. Vai acrescentar muito para a nossa população. Ok, Milani. Eu agradeço o espaço também. E, enfim, estamos à disposição de vocês e das pessoas que estão assistindo ao programa. O Instituto Florestal, na sua base, na Floresta Estadual em Assis, está à disposição para qualquer esclarecimento, para que a gente possa também avançar com as parcerias para esse projeto que eu acho que é tão interessante e importante para Marília. Obrigado. Muito obrigado, Antônio Carlos. Conversamos com Antônio Carlos Melo, engenheiro florestal da cidade de Assis, que trouxe informações valiosas para a nossa região de Marília, e principalmente para a nossa população e os moradores da Fazenda do Estado. Fico de olho, haverá investimento muito interessante para vocês e para a nossa cidade de Marília. Olá, eu sou o sommelier Luiz Escolto. Estou aqui mais uma vez para falar do universo do vinho. E hoje eu vou trazer uma questão que é preocupação para todos aqueles que se iniciam no universo do vinho, que é a questão da degustação. São muitos os fatores que estão presentes na hora da degustação. Eu diria o seguinte:
Você que é consumidor, como muitos de nós, consumidor comum, não se atenha a questões que são específicas para o especialista em vinhos, né? Mas o que eu poderia te dizer para você que vai simplesmente ir em busca de um vinho e com o seu nariz vai descobrindo o que este vinho contém? Fundamentalmente, a degustação, o método da degustação é importante na hora da escolha do vinho, porque nós usamos intensamente o sentido da olfação. O nosso nariz se encarrega de ir descobrindo através desse movimento de cheirar muitas coisas importantes. Mas esse movimento ele não é isolado, né? O nariz não vive isolado do que está na nossa língua, na nossa boca, né? Portanto, da gustação, do sentido da gustação do nosso paladar. Já sabemos que a língua de qualquer ser humano, exceto se ele tem alguma patologia, como um resfriado comum, por exemplo, ele terá algumas dificuldades para perceber sabores básicos. É o caso do doce, do azedo, do salgado, do amargo e do sabor umami também. Na área de vinhos, nós dizemos normalmente que o beber o vinho é uma experiência que pode ser algo marcante na vida. Nesse sentido, a gente traduz este contato com esse material vivo como uma experiência da mais completa possível. Então, como é que a gente pode entender a completude desta experiência? É uma mescla das sensações olfativas com as sensações gustativas e as sensações táteis. Eu explico melhor. As sensações olfativas, elas estão relacionadas a odores e aromas percebidos. As sensações gustativas estão relacionadas à percepção de gostos e sabores. E as sensações táteis, à percepção das texturas, das consistências. Parece simples, mas para a maioria das pessoas é uma tarefa difícil descrever aromas. Parece ser mais simples apresentarem os seus gostos, sabores e ideias de texturas. Mas isto é compreensível. Pode-se dizer da seguinte maneira: o número de compostos gerados em uma garrafa é imenso. Existem mais de uma centena de compostos disponíveis para definir sabores e texturas. Esta interação entre estes aromas ainda é um fenômeno pouco conhecido. Nesse sentido, é difícil às vezes da gente, quando a gente ouve alguém dizer assim: nossa, estou sentindo nessa taça de vinho, desta uva, um determinado cheiro de um determinado legume, né? É o caso, por exemplo, da uva Cabernet Sauvignon, né? Ela e a uva Merlot são normalmente percebidas como quem contém aromas na linha pimentão. Os pimentões, então, são percebidos aqui. Esta outra garrafa, por exemplo, tem o Merlot como o vinho marcante, o vinho em maior quantidade, a uva em maior quantidade, seguida da Cabernet Sauvignon e a uva Tanat. Apenas para mostrar que as uvas podem estar 100% num determinado vinho ou um conjunto de varietais, um corte, como é conhecido. Mas existem outras questões também que envolvem. Existem outros odores que nós percebemos que, se combinados, bem combinados, vão nos trazer à lembrança algum outro tipo de odor parecido que nós conhecemos. É o caso da baunilha com a canela e o mirtilo. Você não vai acreditar, mas provavelmente, se abrirmos um chiclete próximo de você, você vai dizer: nossa, que cheiro de chiclete! E é basicamente esses os odores que nós percebemos na taça de vinho. Então vejam, é algo que está próximo de nós. Basta nos aproximarmos da taça, basta o primeiro gole para começarmos a participar desse desvendamento
curioso que são o movimento dos odores e aromas ao degustarmos o vinho. Eu fico por aqui e encontro você numa próxima oportunidade. Até lá! Olá, eu sou a Aline Cravo e vou falar de alguns dos livros mais procurados. O primeiro é o da Elis Regina, Nada Será Como Antes, que vai narrar a vida da cantora desde a adolescência até a morte dela. O autor é Júlio Maria e tem umas entrevistas muito interessantes aqui. O próximo livro é da Rainbow Rowell, Ligações, que fala sobre um casal que está um pouco em crise. E a esposa vai procurar qualquer maneira para tentar salvar o casamento deles. Nosso próximo é um clássico do Stephen King, O Cemitério, um dos livros mais assustadores que ele já escreveu. Fala de uma cidadezinha lá no Maine e uma família que nem esperava que tinha um cemitério atrás da casa deles. O nosso próximo é para quem gosta de suspense policial. O Menino da Mala. O que você faria se encontrasse um menino de 3 anos preso dentro da mala numa estação ferroviária? E para finalizar, eu vou falar do livro Nas Minhas Andanças que eu vi, de um autor mariliense, um livro lindo de fotografias. Que delícia as informações hoje com a Aline Cravo falando dos top 10 da revista Milani Store. Os livros mais vendidos na nossa região e também no nosso país. E o nosso sommelier, como sempre, falando das delícias do vinho. E aqui a nossa adega, cada dia com mais novidades. E o nosso convidado, o engenheiro florestal. Quantas informações, quantas novidades para a nossa região. E como sempre, vou encerrar com um livro. Dessa vez, só com uma indicação do nosso sebo cultural. Quero falar de O Primo Basílio. Este é um livro que você encontra aqui no nosso sebo cultural. Uma raridade única, fração única. Corra, nós temos um Primo Basílio para você, diretamente do nosso sebo cultural. Uma obra de Essa de Queiroz. Termina aqui mais um programa na livraria. Convido você para acessar o nosso site livrariamilani.com.br. Um abraço a todos. Até a próxima semana. TV Campos e você, aqui na livraria. Uma chalana bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Ó chalana sem querer, tu aumenta minha dor. Essas águas tão serenas vai levando o meu amor.